Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de número 15. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vou ler a partir do 13, melhor dizendo. Falei o 15 porque o 15 está marcado na minha Bíblia, mas eu vou ler a partir do 13. Amém? Alguém que estava na multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que divida a herança comigo. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Então lhes recomendou: Cuidai-vos e guardai-vos de todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E contou ainda uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo: O que farei, pois? Não tenho onde guardar a minha colheita. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, reconstruirei outros maiores, e aí guardarei toda a minha produção e todos os meus bens, e então direi à minha alma: Tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus disse: Insensato, essa noite te pedirão a tua vida, e para quem a tem preparado? Mas Deus disse: Louco, essa noite pedirão a tua alma, e para quem será que a tens preparado? Assim acontece com o que ajunta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amém? Soberano, eterno, Pai, nós estamos reunidos aqui nessa noite para honrarmos ao Senhor com as nossas vidas, servirmos ao Senhor com o nosso coração. Nós viemos aqui entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa rendição. Estamos aqui também para beber da água que só o Senhor pode dar. Estamos aqui também, Deus, para sentir fluir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas através da Sua palavra. Eu oro, Deus, para que esta palavra que foi lida seja, ó Pai, eficaz sobre os nossos corações aqui neste lugar. Eu sei, Deus, que nós não viemos aqui à toa ou em vão. Nós estamos aqui porque o Senhor tem algo para nós. Então, Deus, nos entrega aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Santifica o Teu nome nesta mensagem e que de fato seja o Senhor a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Nós temos aqui mais um questionamento de alguém ao nosso Senhor Jesus, né? É interessante entendermos o motivo da pergunta que Jesus recebe aqui no versículo de número 13. Nós já lemos o texto e você percebeu que Jesus, antes de contar a parábola, foi bem direto na sua resposta, né? Então, nós precisamos entender o porquê que isso acontece. Isso aconteceu porque quando este homem pergunta a Jesus, ou pede a Jesus, para que Jesus falasse para que o irmão dele dividisse a herança com ele, este homem, na verdade, está reconhecendo, ou querendo, pelo menos, colocar Jesus na posição de legislador. Quando este homem faz a pergunta do versículo de número 13, ele está querendo colocar Jesus no mesmo pé de igualdade de Moisés. Se Jesus
fala para o irmão deste homem assim: divide a herança. Jesus teria do que ser acusado pelos escribas e fariseus, porque ele teria assumido o papel de juiz, de legislador. Quem fazia isso eram apenas os juízes lá no período de Israel. Posteriormente, os reis. Antes dele, Moisés. Pouco depois de Moisés, os seus 50 liderados, os 50 de Jetro, né? Da ideia de Jetro. Então, assim, pouquíssimas pessoas poderiam ser colocadas nessa posição de juiz. O interrogamento que é feito a Jesus aqui, o questionamento que é feito a Jesus aqui, era na verdade uma procura de uma brecha, para que tivesse do que acusar o Senhor. Por isso que Jesus é bem direto na sua resposta: quem me constituiu juiz sobre vós? Então ele não podia se colocar na posição de juiz. O que Jesus então aproveita aqui para tratar? Jesus aproveita a situação para tratar duas questões. A primeira e a mais evidente delas, que não é o nosso foco aqui nessa noite: o amor ao dinheiro. Aquela pessoa estava tão focada na divisão da herança, que muito provavelmente ela já havia perdido o relacionamento com o irmão, ela já havia experimentado brigas, discórdias, né? Há pouco tempo eu ouvi um ditado interessante, né? Você conhece o seu cônjuge na separação e os seus irmãos na divisão da herança. Esses são os dois momentos que você conhece o seu cônjuge quando você separa. Tomara que isso não aconteça com você, está repreendido em nome de Jesus, né? E os seus irmãos no dia que vai dividir a herança, porque é um querendo passar por cima do outro, quando não há Cristo no coração dos irmãos que estão dividindo a herança, né? Então o primeiro foco de Jesus aqui é o apego ao dinheiro, é ao problema que o dinheiro havia causado dentro dessa situação. E aí o foco principal da palavra de Jesus, do versículo 13 até o 21, é sobre amor ao dinheiro, é o rico insensato, né? É o irmão que brigou por causa da herança, e a parábola é do homem que teve uma grande colheita e achou que agora ele poderia desfrutar dessa colheita a vida inteira, porque ali estava o seu coração. Porém, este homem esqueceu das preocupações espirituais, e aí Deus, diz o texto, fala para ele: louco, essa noite pedirão a sua alma, não é? Versículo 21, assim acontece com o que ajunta riquezas para si mesmo, e não é rico para com Deus. Ou seja, ele vai ser lançado no inferno, porque o foco de sua vida está no dinheiro. Essa é a primeira mensagem, a mensagem que salta primeiro aos olhos dentro desse texto, porém que não é o que nós vamos pegar aqui nessa noite. Em segundo lugar, é o que nós vamos pegar aqui nessa noite, né? Que é o fato de preparar a nossa vida para Deus. A preocupação que este homem insensato da parábola não teve. Eu não quero nessa noite falar com você sobre dinheiro. Eu não quero olhar para o ponto de vista dinheiro desta parábola. Eu falei para você na introdução apenas para a gente não ficar perdido dentro do texto. Mas o nosso assunto agora não é dinheiro. O nosso assunto agora é preparar a nossa vida, preparar a nossa alma para Deus. Amém? Para quem nós estamos preparando a nossa vida? Para que nós preparamos a nossa alma? No mundo em que nós vivemos hoje, nós nos preparamos para diversas coisas. Você se prepara para muitas coisas. Você se prepara, por exemplo, para o trabalho, né? A pessoa que, por exemplo, se alimenta de marmita,
né? Ela vai preparar, ela vai começar a sua preparação para o trabalho de amanhã, hoje à noite, fazendo a comida para colocar na marmita, para colocar na geladeira, né? Você se prepara para o seu local de trabalho, separando seu uniforme, aquilo que você precisa levar ao seu local de trabalho. Quem trabalha com algum tipo de ferramenta, ele já separa as ferramentas. Nós nos preparamos para o trabalho. Você se prepara para uma festa, não é assim? Nós fomos convidados para uma festa em novembro, aí tipo assim, já tem uns 10 dias, que a Edileia está preocupada assim, com o cabelo, com a roupa que vai, né? Como que nós vamos, de que nós vamos, como que a gente vai fazer, né? Então nós nos preparamos para uma festa. Se você vai a uma festa de aniversário, você se prepara comprando presente, talvez, né? Nós nos preparamos, talvez, para uma festa. Você se prepara para a vida, ou pelo menos precisa se preparar. Concorda comigo? Não sei se você está se preparando, mas é necessário preparar para a vida. Então você tem que pensar, por exemplo, se a sua idade de aposentadoria ainda não chegou, você precisa pensar que um dia ela vai chegar, ou que um dia ela precisa chegar, e não se iluda. O INSS é algo burocrático, difícil de mexer com ele, né? Porém, também, muitas vezes, as dificuldades são criadas por nós mesmos. Muitas vezes a pessoa fica a vida inteira, não se preocupa em pagar a contribuição com a Previdência, para que depois ela exerça o direito de conseguir a sua aposentadoria. Eu já vi muitas pessoas reclamando assim, o INSS é enrolado, que minha aposentadoria não saiu, que o negócio não aconteceu. Mas se você for olhar ao longo da história, a pessoa não se preparou para aquele momento, e agora ela está esperando a aposentadoria cair no colo dela de presente. E não é assim. E não é assim, né? Nós temos exemplos aqui entre nós, de pessoas que se prepararam para aposentar, e não precisaram de fazer, entre aspas, muito esforço, a não se aguardar. A cartinha do INSS chega para a pessoa que se preparou durante a vida inteira. Você chega na sua caixinha de correio e está lá, INSS, você está aposentado. Tem gente que tem que brigar, que fica reclamando anos. Você ouve história de pessoas falando assim, gente, eu estou esperando a minha aposentadoria há 10 anos, ela não saiu. Mas tem algo errado na vida da pessoa que não se preparou para aquilo, porque quem se preparou, a cartinha chega. Olha, se aposentou. Eu já vi a cartinha chegar para quem não queria. Ela viu a carta na caixa de correio e entrou em desespero. Ai, meu Deus. Nossa, chegou, vou ter que aposentar. Tem gente chorando, querendo, e eu já vi gente chorando porque chegou. Porque quando a pessoa faz o processo correto, constitucionalmente falando, é um direito adquirido. Então a gente se prepara para a vida, pensando talvez lá em pagar um INSS, pagar um Simples, para que na hora que chegar a hora certa, a aposentadoria chegue. Irmã Joaquina? Cedo, né, Joaquina? Não começou a pagar cedo. Aí teve que esperar a idade chegar. Isso. Eu lembro. Isso. Tem que começar a contribuir, né? E aí, irmãos, a gente se prepara para a vida. Por exemplo, é importante, tá? Embora pareça que você vai entender que a gente está indo no contramão do que a parábola disse aqui, nós não estamos indo, você vai entender o porquê mais para frente. É necessário a gente se preparar para a vida, não é? Aos mais novos, onde você estará daqui 10 anos? Qual será a sua profissão daqui a 10 anos?
Será que você almeja estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas? Então a gente se prepara. É extremamente necessário que nós venhamos nos preparar. Irmãos, muitos de nós, principalmente aqueles que são mais novos, estamos perdendo oportunidades de ouro. Estamos perdendo oportunidades de ouro. Deixa eu te contar uma coisa, eu já contei isso aqui em outras oportunidades, mas eu vou falar de novo, porque talvez alguém vai assistir essa mensagem, alguém vai se sentir incentivado, motivado depois com essa fala. Sabe quantas bolsas o governo dá para fazer faculdade através do Enem? São 2,5 milhões de chances para uma pessoa que faz Enem, juntando tudo, juntando SISU, ProUni, FIES 100% e FIES 50%. O menor benefício é o governo te emprestar um dinheiro para você pagar metade da sua faculdade, para que você pague essa faculdade depois que você formar. Abre parêntese. O recente presidente da República, o atual presidente da República, perdoou 92% de dívidas de FIES acumulados dos últimos 15 anos. Quem financiou e estava devendo não vai precisar pagar. Não significa que você vai contar com isso, mas é uma facilidade que o governo te dá. Entre a quantidade de bolsa de universidade federal até pagar metade do seu, te emprestar o dinheiro para você pagar metade do seu curso, são 2,5 milhões, 2.500.000 benefícios, bolsas distribuídas. Para a honra e glória do Senhor, eu consegui uma dessas bolsas. Quando eu fiz Enem, 8 milhões de pessoas concorreram a esses 2.500.000 benefícios. Eu disputei com 8 milhões. Isso significa que, mais ou menos, aproximadamente, 1 em cada 4 conseguiu um benefício. Ou seja, um SISU, ou seja, o ProUni, ou seja, o FIES 100%, ou seja, o FIES 50%. Ontem saiu o dado de matrícula no Enem para esse ano, as provas são mês que vem. Sabe quantas pessoas vai fazer Enem esse ano? 3.500.000. A quantidade de benefícios liberadas pelo governo não mudou. Você entendeu que antes, em 8 milhões de inscrições, pegava-se 2,5 milhões de benefício? Esse ano, em 3 milhões de inscrições, vai pegar os mesmos 2.500.000 em benefício. Você sabe o que isso quer dizer? Que está mais acessível. Quem fizer esse ano tem uma oportunidade de ouro. Você acha que foi só eu? Não. Recentemente, a irmã Conceição, que vem aos cultos domingo pela manhã, fez Enem ano passado, e está cursando com bolsa de 100%, a irmã Conceição, educação física, isso mesmo, ela é enfermeira, mas está fazendo educação física, porque a bolsa deu. Você sabe o que é isso, irmãos? São menos pessoas concorrendo a menos vagas, a mais vagas, né? São mais vagas para menos pessoas. O que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? Que diploma você tem daqui a 10 anos? Eu sei que muitas pessoas que estão com diploma não estão trabalhando na área, está tudo muito concorrido. É muita gente formada para pouco emprego. Essa é uma dura realidade que o Brasil enfrenta atualmente. Então, é normal você encontrar pessoas formadas, graduadas, trabalhando em serviços, vamos dizer assim, que ela está ganhando ou está em posição muito aquém daquilo que ela deveria. Eu conheço uma pessoa que trabalha no almoxerifado de uma empresa, descarregando. O caminhão chega, ele ajuda a descarregar. Ele tem 3 faculdades. E ele ajuda a descarregar caminhão. Não,
Não, todo o serviço é honroso, não é um desprezo ao serviço. Mas é o que a gente percebe o seguinte: você tem uma pessoa graduada com diploma debaixo do braço e não há vaga disponível para ele. Isso acontece. Mas fala aqui uma coisa para mim: ter um diploma não é um benefício? Em algum momento da sua vida, será que não vai te beneficiar em nada? Pense nisso. Nós precisamos nos preparar para a vida. Onde nós estaremos daqui 10 anos? O que nós estaremos fazendo daqui 10 anos? Nós nos preparamos para a vida. Nós nos preparamos para festas. Em alguns momentos, nós nos preparamos até para a morte. Tomara que essa experiência você nunca tenha vivido. Mas sabe aquela situação que talvez você já tenha vivido? Tomara que não, mas talvez você já tenha vivido assim. A pessoa está internada nas últimas. E o médico liga e fala assim: olha, vem despedir. E aí, na hora que morreu, doeu. Mas você, entre aspas, embora não aconteceu na sua totalidade, de forma 100%, você se preparou. Deixa eu ir lá me despedir, porque é a última vez que eu vou ver. Deixa eu ir lá me despedir, porque eu ainda quero ver vivo ainda, ou viva. Nós nos preparamos até para a morte. Quando não nessa situação mais extrema que eu citei, pagando um plano funerário. Você paga plano funerário? Se você paga plano funerário, você pensa em usar um dia, né? Você não quer dar trabalho para ninguém. Na hora que você cair lá, o anjo do Senhor te chamar, né? Fala só, vem cá, chegou sua vez. Alguém vai pegar lá o seu nome, vai ligar para funerário, não vai dar despesa para ninguém, né? Nós nos preparamos para a morte, pagando plano funerário. Nós nos preparamos para diversas coisas na vida. Não se iluda, nós nos preparamos até para fazer coisa errada. Quando você vai pecar, muitas vezes você se prepara. Esse é o problema do pecado. Porque seria muito entre aspas, normal na vida do cristão, um pecado por acidente, né? O que é o pecado por acidente? Você não planejou aquilo, você não programou aquilo, mas de repente aconteceu, e quando você cai em si, você pede perdão. Senhor, me perdoa, soltei aquele palavrão, falei o que não devia, menti sem perceber, um acidente, prejudiquei o meu irmão, fiz isso errado. Você vai e pede perdão, me perdoa. Esse pecado, que também precisa de perdão, ele seria, entre aspas, normal na vida do crente. Ele vai acontecer, infelizmente. O que não é natural na vida de um servo de Deus é o pecado premeditado, aonde ele arquiteta anteriormente aquilo que ele vai fazer de errado. Esse pecado é terrível, é pior. Sabe por que esse pecado é pior? Porque se você foi capaz de preparar esse pecado, o arrependimento é muito difícil. É muito complicado você se arrepender de algo que você programou fazer. Você vai lá e pensa em como passar a pessoa para trás. Você não vai sentir peso de consciência nenhum com isso, porque você vem programando, preparando, articulando isso, né? E não se iluda, muitas vezes nós nos preparamos até para fazer coisa errada. A pessoa se prepara, Nós nos preparamos, irmãos, para tantas coisas. E com esse homem não é diferente. Ele queria se preparar para muitas coisas, né? Assim como eu citei aqui também, ele queria se preparar para o futuro. Destruirei os meus celeiros, construirei celeiros maiores,
né? Então, vou comer, vou beber, vou me alegrar. E aí Deus fala para ele assim: louco, essa noite pedirão a sua alma. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Se preparar para o futuro não é pecado, muito pelo contrário, devemos nos preparar. O que eu quero dizer? Construir celeiros maiores não era o problema deste homem. Derrubar os celeiros antigos não era o problema deste homem. Você querer crescer na vida, fazer uma faculdade, pagar a aposentadoria, seja a pública ou seja a privada, você entrar num consórcio, fazer um financiamento dentro da sua capacidade, você guardar um dinheiro pensando no seu futuro, não há absolutamente nada errado em derrubar celeiros pequenos e construir celeiros grandes. O problema deste homem está em comer, beber e se alegrar, porque ele está dizendo assim, depois, porque enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está colhendo, enquanto ele está derrubando celeiros antigos e construindo celeiros novos, ele está se movimentando. Enquanto isso está acontecendo, não há nada errado. O problema do homem desta parábola é quando ele para para se alegrar, para comer, para beber e para desfrutar. Aprenda uma coisa, não é errado você querer derrubar celeiros pequenos e construir celeiros maiores. Não é errado você se preparar para o futuro. Não é errado você querer juntar um dinheiro, você querer uma faculdade, isso não é errado. O errado é ser inércia. O errado é querer apenas aproveitar as coisas dessa vida, sem pensar naquilo que é mais importante. A sua vida com Deus, a sua vida com o Senhor. O preparar nossa alma, o preparar nossa vida para Deus. O ideal para o cristão é que ele alcance um equilíbrio, né? Em muitos momentos, a fé não vai encher a nossa barriga. Pastor, mas como é que o senhor está falando? A gente vive por fé. Não, a gente vive por fé. Mas a fé também requer ação. Amém, irmãos? Você quer que Deus provê? Sai a batalha. Vamos trabalhar, vamos mexer o doce, aí Deus vai prover, vai vir dinheiro, porque você está trabalhando. A bênção, a maldição / bênção sobre a vida do homem, é comer do suor do seu rosto. Soa o seu rosto e vai chegar alguma coisa lá dia 5, no 5º dia útil do mês, né? A fé por si só, não, vou ficar em casa só orando e Deus vai prover. Ele provê mesmo, não duvido, já experimentei disso, experimento disso na verdade. Porém, com muita necessidade. Se você quer melhoras, você tem que ir atrás, né? Se você quer prosperidade, você vai querer ir atrás. Se você quer crescer um pouco, você vai ter que correr atrás. Somente a fé não vai trazer, entre aspas, essa satisfação, né? Então a fé sozinha, ela não enche barriga, ela requer ação. Então, eu preciso me preparar para o futuro, buscando esse equilíbrio que o cristão precisa buscar, e ao mesmo tempo eu não posso entrar na inércia e esquecer de Deus. É um erro do nosso tempo as pessoas estarem se preparando apenas para o futuro e deixando Deus em segundo plano. Eu provo para você. Olha ao seu lado. Quantas cadeiras vazias de pessoas que estão mais preocupadas com o seu trabalho, com o seu estudo, com o amanhã, do que com Deus. Esse é o erro que nós não podemos cometer. Colocar o nosso futuro ou o dinheiro acima daquilo que nós temos que fazer para o Senhor.
Isso não pode acontecer. Nós temos alma. Nós temos uma vida após a morte. A Bíblia nos ensina isso. Não acaba quando você fechar os seus olhos. Não existe sono eterno, como prega o testemunho de Jeová. Você não vai ficar naquele túmulo embaixo de 7 palmos de terra. Não vão julgar a terra sobre você. Vai julgar a terra sobre a sua carcaça. Na hora que você fechar os seus olhinhos aqui nessa terra, os seus olhinhos espirituais vai se abrir em algum lugar no mundo espiritual. E a pergunta de Deus para este homem é justamente essa: no dia que chegar o seu fim aqui nessa terra, para onde vai a sua vida? Para onde vai a sua alma? Apóstolo Paulo diz que aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Vida, meu irmão, presta atenção, para o cristão, vida não é aqui nessa terra, é a eternidade. Quando Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando Jesus disse isso, Jesus, não se escandalize, não estava falando desta terra. Ele estava falando da celeste. Lá os anos serão abundantes. Aqui nessa terra é só 70, 80, no máximo, você não vai passar disso não. Lá, meu irmão, é pelos séculos dos séculos. Lá não haverá mais fim, lá será para sempre. Lá é abundante. Aqui nessa terra nós vamos perder parente. Aqui nessa terra nós vamos ver pessoas que nós amamos partir. Nós vamos enfrentar desemprego, perseguição política. O negócio vai ficar feio para o nosso lado. As coisas do supermercado vão ficar caras. Nós ganharemos pouco, o salário mínimo não vai subir. Isso é dessa terra. Vida abundante é lá. E aí eu pergunto para você: o que você tem preparado lá? Aqui nessa terra não vale bulufas. Não vale nada. Ajunte riquezas aqui nessa terra. Compre umas 50 casas de aluguel. Tenha uns 10 galpões alugados para rifa. Construa prédios, tenha uns 10 carros, fazenda cheia de cabeça de boi. Você vai morrer um dia. Não vai levar nada com você. E os seus filhos ficarão aqui brigando para ver quem vai ficar com o quê. Alexandre o Grande, no seu velório, pediu para que os seus braços ficassem fora do caixão. Os melhores médicos fossem adiante do cortejo. E parte dos seus bens atrás do cortejo. Ele queria ensinar 3 coisas. Dessa terra, minhas mãos abanando. Eu não levo nada. Está ficando tudo aqui atrás. E na hora que chega a hora da morte, os melhores médicos aí da frente não puderam me ajudar. Não adianta nada. Não significa que você não possa ter, viu? Abra parênteses. Tenha. Que Deus te abençoe para que você tenha muito dinheiro. E aí você ajude muita obra de Deus. Porque a obra de Deus precisa de pessoas que tenham condições financeiras para que a obra seja sustentada. Tem missionário morrendo lá em Marrocos. Tem gente, tem crente lá na Ucrânia. Sabia? Eu conheço missionários que estão na Ucrânia, dando auxílio, onde as bombas estão caindo. Na África, cuidando de quem é mais pobre.
E aí isso só acontece se tiver sustento na obra missionária. Tomara que Deus te dê muito dinheiro e que você não tenha o coração apegado ao dinheiro, para que a obra de Deus seja feita e abençoada pela sua vida. Não tem problema você ser rico. Seja rico, eu profetizo na sua vida que você vai ser rico. Sabe qual é o problema? É não preparar a alma para Deus. Esse é o problema. Nós nos preparamos para tantas coisas, irmãos. E para Deus, será que nós nos preparamos? É, sem sombra de dúvida, um dos pecados da nossa geração. Nós não nos preparamos mais, nem para os cultos. Nós não preparamos mais, nem para servir a Deus. Nós não nos preparamos mais para vir para a igreja, a gente vem de qualquer maneira. Nós não nos preparamos para ler a Bíblia. Nós não nos preparamos para orar. Nós não nos preparamos para jejuar mais. Tomara que eu não esteja falando para você. Você se prepara para ler a Bíblia? Tem gente, eu tenho certeza, que nem sabia que tem que se preparar para ler a Bíblia. Você não lê a Bíblia sem pedir o Espírito Santo, o autor, para te dar a real interpretação, irmãos. Você se prepara para orar? Jesus diz assim, quando for orar, entra para o teu quarto e fecha a porta. Isso não é se preparar, irmãos? Você se prepara para vir à igreja? Deus, fala comigo através da sua palavra. Eu sei que a gente vive num contexto diferente, mas só para a gente poder entender um pouco também a respeito de preparação. Embora eu não seja tão velho assim, eu ainda vim de uma época onde a gente tinha um conjunto de roupa nova. Para que servia esse conjunto de roupa nova, irmãos? Para ir à missa de domingo. Porque a gente se preparava, entre aspas, para servir a Deus, de forma equivocada, mas era uma preparação. Irmãos, como que nós temos nos preparado para Deus? Pastor, Deus não me visita durante o culto, Deus não me visita durante o louvor, Deus não me visita durante a palavra, naquilo que a igreja faz, Deus não está me visitando. Deixa eu te perguntar, você está preparado? Você vem para a igreja preparado para que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração? Você está preparado para que no louvor Deus receba a sua adoração? Você está preparado para que o Espírito Santo toque você durante a palavra? Se prepara. Porque ao nos prepararmos para as coisas aqui desta terra, nós, irmãos, estaremos também nos preparando para as celestiais. Muitos de nós no nosso tempo está só preocupado em construir celeiro e está esquecendo de preparar a vida para Deus. E não tem essa não. Para participar do arrebatamento, irmãos, quando ele acontecer, a vida vai ter que estar no altar. O joelho vai ter que estar dobrado. Os olhos vão ter que estar nas páginas da Bíblia, mesmo que seja uma pequena porção diária. A sua frequência na igreja terá que ser assídua, do contrário ela não existiria. A sua fidelidade para com o seu Deus terá que ter sido provada e aprovada, ou do contrário, as regiões celestes não é para você. Se prepara. Se prepara. Não acredito em terrorismo. Eu não acredito em extremo terrorismo dentro do que a gente tem ouvido. Tá? Eu não acredito que o Brasil viraria uma Venezuela dependendo de resultado de eleições. Eu não acredito nisso.
mas se virá, será o anúncio dos passos de que o nosso rei vem. E quanto mais perto tiver a sua vinda, mais essas coisas vão acontecer. Seja com José, com Mané, com Joaquim, com quem tiver com a faixa presidencial no peito, na hora que Jesus for vir, isso vai acontecer. Então, irmão, se prepara. Quando eu olho para o coronavírus, eu recebo um sinal, passou, graças a Deus, um sinal, se prepara, nosso rei está voltando. Quando eu vejo Vladimir Putin jogando bomba em civis ucranianos, eu penso assim, se prepara, eu estou voltando. Quando eu vejo movimentos esquerdistas querendo tomar conta do Brasil, eu recebo um sinal, se prepara, eu estou chegando. Quando eu vejo esfriamento de fé na igreja, eu penso assim, se prepara, eu estou voltando. Se prepara, meu irmão, em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus não é sobre a sua vida, mas essa noite poderão pedir a sua alma. E eu pergunto para você, para quem tem preparado? Para quem tem preparado? Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Louco eu sei que você não é, nenhum de nós somos, graças a Deus, né? Mas a pergunta eu quero deixar para nós. Se essa noite pedir a tua alma, para quem a tem preparado? Senhor, nós queremos entregar a nossa vida diante do teu altar, Deus, nessa noite. Queremos, ó Pai, que em nome de Jesus,